Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. Nas Olimpíadas de Londres em 2012, o futebol mexicano conquistou um dos maiores feitos de toda a sua história. Mesmo com a ausência do principal jogador do país na época, o atacante Chicharito, a equipe fez uma campanha quase impecável naquela competição, que ao superar o favorito Brasil na decisão, garantiu pela primeira vez a medalha de ouro no futebol. Uma conquista e tanto, levando em consideração que até aquele momento o futebol do México nunca havia subido em um pódio nas Olimpíadas. Após quase 11 anos dessa medalha, o Gol de Canela mostra para vocês o que aconteceu com cada um dos jogadores mexicanos que participaram desse histórico momento. Confere só! Após ficar de fora das Olimpíadas de 2008, a seleção mexicana de futebol foi para a competição de 2012 em Londres, disposta a fazer história. Mas para isso, alguns problemas tiveram que ser superados antes mesmo da convocação. O primeiro foi a negativa da jovem promessa Jonathan dos Santos. Na época jogador do Barcelona, ele pediu para não ser convocado para as Olimpíadas, já que gostaria de participar da pré-temporada do clube catalão. Outro fato muito sentido foi a ausência de Javier Chicharito, que não foi liberado pelo Manchester United. A alegação do clube inglês na época foi de que o atacante estava cansado após 3 temporadas seguidas de férias curtas. Bom, foi então sem esses nomes importantes e apostando em vários jovens destaques da liga local que o México desembarcou em Londres em busca de sua primeira medalha no futebol. Na fase de grupos, passou em primeiro com 7 pontos em 3 jogos, superando Coreia do Sul, Gabão e Suíça. Já nas quartas de finais, a classificação contra a boa seleção do Senegal só aconteceu na prorrogação, com um placar final de 4-2. Na semi, já a um passo de uma das medalhas, superou sem grandes dificuldades o Japão. E na final, mesmo diante de um Brasil que tinha nomes como Neymar, Thiago Silva e Marcelo, garantiu o ouro para o país após uma quase improvável vitória por 2-1. Para essa campanha, o treinador Luiz Fernando Tena levou 18 jogadores. Vamos conhecer cada um deles por posição. Aos 32 anos, o goleiro Jesus Corona foi um dos 3 acima dos 23 anos levado para a disputa daquela competição. Ao todo, ele jogou as 6 partidas. Ligado ao Cruz Azul na campanha do Ouro Olímpico, ele segue na equipe até hoje e, apesar dos 42 anos, é o titular absoluto do gol. Já na seleção mexicana, seguiu sendo lembrado no elenco principal até 2018 e ao longo desse período participou de 2 Copas do Mundo, uma Copa das Confederações, 2 Copas América e uma Copa Ouro. Na época promessa do Chivas, o goleiro José Rodríguez tinha só 20 anos quando foi chamado para ser o reserva de Corona na campanha do Ouro. Esquecido na seleção após a conquista, seguiu ligado ao Chivas até 2021, mas ao longo desse período somou empréstimos para alguns outros clubes mexicanos, como o extinto Lobos Buap e o Tijuana. Após 2 temporadas no Querétaro, Rodríguez retornou ao Tijuana agora em 2023. Ele está com 30 anos. Vamos agora para os defensores. O experiente zagueiro Carlos Salcido foi mais um dos acima de 23 anos que participaram dos 6 jogos da campanha do Ouro Olímpico. Recém-repatriado pelo Tigres após uma passagem pela Europa, ele seguiu tocando sua carreira no futebol mexicano mesmo, até encerrar a carreira em 2019 com a camisa do Veracruz. Já na seleção principal do México, Salcido ainda foi lembrado na Copa do Mundo de 2014 e logo depois encerrou sua trajetória com mais de 120 jogos. Ele hoje tem 43 anos. A atleta do Monterrey, equipe que na época vinha de 3 conquistas continentais seguidas, o zagueiro Irán Mier também participou de todos os 6 jogos da campanha. Na seleção principal, ele fez apenas 8 jogos oficiais nos últimos anos. Já por clubes, deixou o elenco do Monterrey só em 2017. Depois teve uma passagem pelo Querétaro até chegar ao atual clube, o Chivas, em 2019. Mier está com 33 anos. Grande promessa do América, o zagueiro Diego Reyes tinha só 20 anos e também entrou em campo 6 vezes no Ouro de 2012. Bastante cobiçado no mercado europeu, foi vendido ao Porto no início da temporada 2013-2014. Depois, ainda passou por várias outras equipes do velho continente, até que em 2019 retornou para o México para defender o Tigres e por lá segue até hoje. Com mais de 60 jogos pela seleção mexicana nos últimos anos, Reyes tem hoje 30 anos. Néstor Araújo foi o único zagueiro de origem que não entrou em campo nas Olimpíadas de 2012.
Atleta do Cruz Azul na época, ele deixou o clube em meados de 2013 e nos últimos anos passou por Santos Laguna e Celta de Vigo da Espanha, até chegar ao América em 2022. Atualmente com 31 anos, Araújo segue sendo convocado frequentemente para a seleção principal do México e até fez parte do grupo que disputou a última Copa do Mundo, no Catar. Partimos agora para os laterais. O lateral direito, Ismael Jiménez, entrou em campo 4 vezes e deu 2 assistências na histórica campanha de 2012. Ligado ao Tigres, ele praticamente fez toda a sua carreira com a camisa desse clube. Só saiu de lá em 2019, quando foi emprestado ao Juárez. Depois ainda teve uma breve passagem pelo Mazatlán, até se afastar dos gramados em meados de 2021. Recentemente, Jiménez fez parte do elenco do Monterrey Flash, uma equipe de futsal lá do México. Ele está com 33 anos. Já pelo lado esquerdo, Darwin Chávez jogou as 6 partidas nas Olimpíadas de 2012. Tratado como uma joia no Monterrey, acabou sofrendo uma grave lesão em meados de 2014 e, infelizmente, nunca mais conseguiu jogar em alto nível. Ficou no Monterrey até 2015, depois passou 3 temporadas no Veracruz e acabou encerrando a carreira em meados de 2020 no SJK da Finlândia. Chávez tem 33 anos. Norte-americano de nascimento, Miguel Pons, apesar de ser lateral, foi usado 5 vezes ao longo da competição como meio-campista. Tirando rápidos empréstimos para o Toluca entre 2013 e 2014, ele seguiu defendendo as cores do Chivas ao longo desses últimos 11 anos. Apesar de ter sido lembrado na Copa do Mundo de 2014, ele foi poucas vezes chamado para o time principal do México. São só 10 jogos disputados até hoje. Miguel tem só 34 anos. Bora agora para o meio de campo. Ligado ao Villarreal da Espanha, Javier Aquino entrou em campo nos 6 jogos e marcou 1 gol nas Olimpíadas de 2012. Pouco aproveitado na Espanha, ele retornou ao futebol mexicano em meados de 2015 e desde então defende as cores do Tigres. Na seleção, somou até 2018 um pouco mais de 50 convocações e até fez parte dos grupos que disputaram as Copas do Mundo do Brasil e da Rússia. O curioso é que sua saída da seleção foi uma decisão do próprio jogador. Aquino está com 33 anos. 6 jogos e 1 gol também foram os números do meia Jorge Henriquez, que 1 ano antes havia sido bola de bronze na Copa do Mundo Sub-20. Ligado ao Chivas, ele continuou no clube até 2016. Longe de apresentar o futebol do início de carreira, foi acumulando uma série de passagens discretas por outras equipes mexicanas. Depois se aventurou no Chipre e na Espanha e acabou, entre aspas, encerrando sua trajetória em 2022 no modesto Venados, lá do México mesmo. Afastado dos gramados, ele hoje está com 32 anos. Camisa 10 e considerado o principal nome daquele time, Giovani dos Santos fez 5 jogos e 3 gols na conquista olímpica de 2012. Atleta do Mallorca na época, acabou pouco tempo depois assinando com o Villarreal, também da Espanha. Já entre 2015 e 2018, defendeu as cores do Los Angeles Galaxy dos Estados Unidos. Em decadência, voltou para o futebol mexicano e com a camisa do América, jogou 2 temporadas até se afastar dos gramados em 2021, por conta de lesões. Ainda não aposentado oficialmente, Giovani está com 34 anos. Defensor de origem, Néstor Vitril foi usado 4 vezes como meio-campista e até chegou a marcar 1 gol. Na época ligado ao Pachuca, ele fez sua carreira nos últimos anos por vários outros clubes mexicanos, mas há um pouco mais de 3 temporadas é atleta do Mazatlán. Néstor tem 34 anos. Mais um jogador do Pachuca, Héctor Herrera, fez 2 gols e deu 1 assistência em 4 jogos nas Olimpíadas de 2012. Considerado um dos principais destaques daquele time, foi comprado pelo Porto alguns meses depois e rapidamente virou um dos expoentes do elenco. Por lá jogou até 2018. Depois foi vendido para o Atlético de Madrid e em 2022 retornou ao futebol da América do Norte, ao assinar com o Houston Dynamos dos Estados Unidos. Na seleção mexicana, Herrera somou mais de 100 jogos nesses últimos 11 anos e participou de 3 Copas do Mundo. Ele está com 33 anos. E para finalizar, bora falar dos 4 atacantes que fizeram parte daquele elenco. Já com 29 anos na época, o atacante Oribe Peralta fechou o trio de jogadores acima dos 23 anos e foi, sem dúvidas, um dos principais nomes da conquista. Ele fez 4 gols em 6 jogos, sendo que 2 desses gols foram justamente na final contra o Brasil. Ele seguiu servindo a seleção até 2018 e no total fechou seu ciclo com 25 gols em 67 jogos, além de ter disputado 2 Copas do Mundo. Já por clubes, permaneceu no Santos Laguna após as Olimpíadas de 2012, mas 2 anos depois foi negociado com o América, onde ficou por 5 temporadas. Depois jogou mais 3 anos no Chivas até pendurar as chuteiras no início de 2022. Peralta tem 39 anos. Quem também fez 6 jogos foi Marco Fabian.
Na época ele também fez um gol e deu uma assistência. Jogador do Chivas na época, ele ficou no clube até 2013. Depois passou por outros clubes mexicanos como Cruz Azul e Juárez, se aventurou no futebol alemão, norte-americano e catari e em 2022 retornou ao México para assinar com o Mazatlán. Já na seleção, além de somar mais de 40 jogos, Fabian participou das Copas do Mundo de 2014 e 2018. Ele está com 33 anos. Jovem promessa do América, Raúl Jiménez, entrou em campo 5 vezes na competição. Presença constante nas convocações da seleção principal, em 2014 foi vendido ao Atlético de Madrid. Logo em seguida se mudou para o Benfica e por lá ficou por 3 temporadas, até ser negociado com o Wolverhampton, na Inglaterra, onde está até hoje. Com mais de 100 jogos com a camisa do México e com a disputa de 3 Copas do Mundo no currículo, Raúl Jiménez tem hoje 32 anos. Por fim, 2 jogos e 1 gol foram os números de Javier Cortés. Ligado ao Pumas na época, permaneceu no time até 2017. Depois, ainda passou por Santos Laguna e Atlético San Luis, até se afastar dos gramados em 2020. Aos 33 anos, Cortés hoje trabalha com trade esportivo. E não se esqueça, se gostou do vídeo e ainda não é inscrito, por favor se inscreva no Gol de Canela. Até mais!